Beleza, aquela mesma história. Se tiver alguma dúvida, pode pegar para a aula, perguntar, tá certo? Fique à vontade. Tanto faz fazer dúvida, fazer as perguntas pelo bate-papo ou pelo áudio mesmo, fica a critério de vocês, tá bom? O que a gente vai ver hoje, então? A gente vai ver trabalhar com posições relativas entre duas retas. Basicamente, é para que serve o coeficiente angular nesse contexto aqui, tá? Vamos colocar aqui, então. Eu botei para gravar já. Oposição relativas entre duas retas. Entre duas retas. Isso aqui, pessoal, vai estar na página 60, tá, do nosso livro. Página 60. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, se for necessário, vocês conseguem encontrar isso aqui lá. A gente tem basicamente o seguinte, pessoal, três posições relativas de retas no plano, tá? Então, considere, vamos colocar assim, considere duas retas. Duas retas R e S pertencentes ao plano cartesiano. Ao plano cartesiano. E sejam, vou colocar assim, MR e MS, seus respectivos coeficientes angulares. Então vai valer o seguinte, pessoal, deixa eu só admitir mais uma pessoa aqui. É interessante que esse programa aqui, depois que teve aquele problema sobre vulnerabilidade dele, eles fizeram algumas atualizações. Agora, cada aluno que entra, eu sou obrigado, né, eu preciso admitir a entrada do aluno. O que é bom, né? Que ajuda na segurança. Então, vamos lá. Sejam assim, R e S, duas retas quaisquer, e MR e MS, os respectivos coeficientes angulares. Então, vale o seguinte, pessoal. Você poderá ter algumas situações de acordo com o coeficiente angular. Suponha que a reta R seja essa e a reta S seja essa aqui. Essa aqui R, essa aqui S. Então, o que acontece nesse caso aqui, se as retas forem paralelas, né, R é paralela a S. Esse símbolo aqui é o símbolo de paralela, tá? Lê-se, né? R paralela a S. Então, se duas retas são paralelas, você pode partir do princípio que o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Ou seja, sempre que duas retas forem paralelas, que é quando elas não têm ponto em comum, tá? Elas seguem uma do lado da outra sem se encontrar, você acaba tendo, então, que o coeficiente angular delas é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui a matéria, vou explicar aqui a matéria, para depois pegar e passar exemplos, tá bom? Vamos pegar primeiramente, então, ver só os itens aqui. Esse aqui é o primeiro caso. O segundo caso aqui vai ser o seguinte, ó. Suponha que em vez de você ter retas paralelas, você tenha uma reta sobre a outra. Então, novamente, vou ter um plano cartesiano aqui. Então, suponha que eu tenho uma reta R, e sobre a reta R, eu acabo tendo uma reta S. E não vai dar para destacar de caneta vermelha. Não, dá sim. Suponha que sobre uma reta R, eu tenho uma reta S. A ideia aqui foi tentar fazer, embora não tenha percebido, o seguinte, que eu tenho uma reta sobreposta à outra. Então, nesse caso aqui, eu tenho a reta R e eu tenho a reta S, que está uma sobreposta à outra. Então, se você tiver que R e S são sobrepostas, se R e S são sobrepostas, quer dizer, uma sobre a outra, dizemos que R e S são coincidentes.
E também nesse caso, eu tenho que o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Eu não sei se ficou clara a diferença entre os dois, pessoal. Dá uma olhada aí, alguém me dê um retorno aí se conseguiram entender o que eu escrevi aqui. Qual que é a diferença entre o primeiro caso e o segundo caso? No primeiro caso, eu tenho que R e S é uma do lado da outra e não se encontram. Então, você acaba tendo que elas são paralelas. Qual a diferença entre retas paralelas e retas coincidentes? Nas retas paralelas, fica uma do lado da outra sem se encontrar. Na coincidente, fica uma sobre a outra. Tá? Então, uma reta sobre a outra. Aí, nesse caso aqui, é uma reta só? A ideia seria, é como se, na verdade, a R e a S coincidissem em todos os pontos. Então, quando tem uma reta sobre a outra, são retas coincidentes. O nome é bem sugestivo. E quando você tem, no caso, uma reta do lado da outra, são retas paralelas. Então, esse primeiro caso que são retas paralelas, e esse caso são retas coincidentes. Tá tudo bem, pessoal, até aqui? Vocês conseguiram entender essa ideia inicial? Alguém quer perguntar algo, talvez? Não? Então tá, vamos seguir. Vou pegar os próximos casos aqui. Terceiro caso. Lembra que é aquele esquema de sempre. Depois eu posto para vocês as minhas notas de aula e posto também as aulas no YouTube. Tá? A próxima etapa aqui seriam as retas concorrentes e oblíquas. Então, olha só, suponha que eu tenho aqui uma reta R, assim. E depois eu tenho aqui uma reta S, alguma coisa assim. Então, percebam só que as duas retas, essa aqui, AS, e essa aqui, AR, elas se encontram nesse pontinho aqui. Então, nesse caso aqui, pessoal, você pode falar que R e S são concorrentes. São retas concorrentes. Tá? As concorrentes e oblíquas. Eu vou explicar o que significa isso. Dizer que elas são oblíquas significa que esse ângulo aqui, se chamar esse ângulo aqui de alfa, por exemplo, ou de θ, que seja, esse θ aqui, ele é diferente de 90 graus. Então, quando você tem, no caso, um ângulo assim, entre elas, que não é 90 graus, elas são chamadas de retas concorrentes, concorrentes porque elas se encontram num ponto, tá? Retas concorrentes, e são retas concorrentes oblíquas, porque o ângulo aqui entre elas é menor do que, é diferente de 90 graus. Vou fazer o último caso, que são as retas perpendiculares. Tá, e nesse caso, obviamente, né, nós temos que o M, que o coeficiente angular de R é diferente do coeficiente angular de S. Claro, porque elas não se encontram. Se elas se encontrassem, ou se fossem paralelas, aliás, elas se encontram num ponto só. Então, quando se encontrar num ponto só, você tem que os coeficientes angulares são diferentes. Se elas fossem paralelas, que é aquele primeiro caso lá, onde elas não se encontrariam, você teria coeficientes angulares iguais. Deixa eu passar os 4 casos, que falta mais um ainda, depois eu faço um exemplo detalhado de cada um deles, que fica mais fácil para entender com os exemplos. Deixa eu só passar o último caso aqui. Tá tranquilo? Vamos lá? Tá me ouvindo aí, Muriel? Acabou de chegar agora. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo aí? Alguém me deu um retorno? Tá tranquilo, sim, professor, tá tranquilo. Beleza? Tranquilo. Beleza, então vamos continuar. Deixa eu só explicar uma coisa que o Muriel perguntou lá no grupo, só para poder esclarecer aqui. A recomendação tá bom. que eu tive realmente foi para não trabalhar matéria nova. Isso é fato. Mas por que eu estou trabalhando, então? Desculpa, essa recomendação que eu tive foi não trabalhar. A ideia é o seguinte, pessoal. Quando a gente retornar nas aulas, eu acredito que teremos um tumulto bem grande. Então, se eu tiver material para vocês conseguirem estudar paralelamente, vai ser melhor do que eu não ter material nenhum. Esse material aqui, ok, a gente está fazendo aqui via aula, via videoconferência,
é um material novo, só que é um material que vai ficar guardado, vai ficar um material publicado no YouTube. Então, vocês vão poder recorrer a isso aqui mais adiante. Quando voltarmos às aulas, eu pretendo retomar esse conteúdo aqui, mas de uma maneira mais rápida, tá? E poder utilizar, no caso, essas aulas que foram dadas pelo YouTube aqui, que vão ficar no YouTube, para vocês poderem pegar e trabalhar um pouco melhor também. Tá? Então, é um conteúdo novo? Sim, mas é um conteúdo novo que vai ficar gravado, que eu pretendo retomar quando voltarmos. Tranquilo? Entenderam? Tranquilo, professor, entendendo. Então, quer dizer, isso aqui vai ajudar vocês mais no futuro, porque quando voltar, cara, vai ser uma coisa, eu acho, um tanto complicada para Vai poder... ser difícil. Então, tendo esse material já no YouTube, vai facilitar bastante para vocês, seguramente isso. Tá de boa? De boa, professor. Beleza, vamos continuar. Pessoal, então, vamos lá. Continuando aqui, então, eu vou então ter o caso das retas assim, concorrentes e perpendiculares. O que são retas concorrentes e perpendiculares? Concorrentes que se encontram num ponto. Aqui vai ser x, aqui vai ser y. E perpendiculares que elas formam entre si um ângulo reto. No caso aqui, ó, vai ter esse ângulo aqui. Então aqui vai ser S, aqui vai ser R. Tá? Então sempre que você tiver esse caso aqui que as retas sejam concorrentes, porque se encontram num ponto e terem um ângulo reto, são retas perpendiculares. Então vou escrever isso. Essas que são retas concorrentes e perpendiculares. Ou popularmente chamado de retas concorrentes, retas perpendiculares só. Então, nesse caso, R e S são concorrentes. Concorrentes quer dizer porque se encontram no ponto, e perpendiculares, porque tem um ângulo reto. Porque se eu chamar esse ângulo aqui de ângulo θ, percebam só que esse θ aqui, ele vale 90 graus. Aí tem uma propriedade que é muito interessante, pessoal, nesse caso, que essa propriedade aqui a gente vai explorar ela mais adiante. Propriedade. Como R e S são perpendiculares, temos o seguinte, ó, temos essa propriedade aqui. Temos que o coeficiente angular de R é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular de S. Que é equivalente você falar o seguinte, que é equivalente você falar que o coeficiente angular de R multiplicado pelo coeficiente angular de S é igual a menos 1. Isso aqui é uma fórmula, tá, pessoal? Que não é trivial, que eu vou trabalhar melhor com vocês. Então, vamos só dar aquela recapitulada geral para a gente depois pegar e exemplificar. Então, temos na prática 4 casos. Retas paralelas, quando elas não se encontram, e nesse caso, ó, vale que o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Retas coincidentes. O que são retas coincidentes? Quando está uma sobreposta à outra. Se está uma sobreposta à outra, você tem que as retas são coincidentes, então, e também os coeficientes angulares são iguais. Então, quando é que o coeficiente angular é igual? Quando as retas são paralelas e quando elas forem coincidentes. Tá? Por sua vez, aqui, ó, quando é que você está em retas concorrentes? Quando esse ângulo, concorrentes e oblíquas, nesse caso, oblíquas aqui. Concorrentes quer dizer que se encontram num ponto. Se esse ângulo aqui, pessoal, for diferente de 90 graus, o ângulo entre elas, então é chamado de oblíquas. Tá? E se você tiver que esse ângulo é igual a 90 graus, tá vendo que eu coloquei um quadradinho aqui que simboliza 90 graus? Então, nesse caso, são retas concorrentes e perpendiculares. Então, oblíquas se não for 90 graus, perpendiculares se for 90 graus. E nesse caso de ser 90 graus, é uma propriedade super interessante, que é essa propriedade aqui, que eu vou trabalhar com ela mais adiante com vocês. A gente tem que o coeficiente angular de uma reta é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da outra reta. Esse barulho que vocês ouvem agora, pessoal, é porque passa um trem aqui perto da minha casa, tá? Mas daqui a pouco ele termina de passar. Literalmente passa um trem de ferro carregado de minério. Vamos lá.
Eu vou então fazer com vocês aqui, pessoal, alguns exemplos sobre isso aqui. O primeiro exemplo que eu vou fazer com vocês é o exemplo R12 da página 61, tá? Vamos lá. Então, página 61. E o exemplo aqui é o exemplo R12. Vamos lá, então. Tranquilo aí, Sal? O R12 é o seguinte, pessoal, pede para determinar a equação geral da reta que passa pelo ponto 3 e 1 e é paralela à reta de R de equação 5x menos y mais 1 igual a zero. Eu vou explicar para vocês aqui o seguinte, pessoal. Ele pede para a gente calcular quem é a equação da reta que passa por esse ponto aqui e é paralela à reta R de equação R é dada por x, é 5x menos y mais 1. Entenderam a lógica aqui, pessoal? Então, olha só. Eu quero uma reta que passe por esse ponto, que eu sei que ela vai passar por esse ponto 3 e 1 e vai ser paralela a essa outra reta aqui. Então, o que você faz? Se você pegar o conteúdo que já foi visto, gente, eu sei que toda reta ela pode ser dada por essa fórmula aqui, ó. Toda equação de reta pode ser dada por essa fórmula aqui. Aqui, peraí, que aqui é x, hein? Vamos lá. Isso aí. Então, pessoal, do que eu preciso para calcular uma reta? Eu preciso de um ponto e foi dado. Quem que é o ponto aqui? 3 e 1. E preciso do coeficiente angular, que eu ainda não sei quem que é. Eu vou chamar essa reta aqui de reta S, a reta que eu quero calcular, que é a reta que passa por esse ponto aqui. E por hipótese, eu vou ter então que S é o quê? É paralela à reta R que foi dada aqui. Lembra que se duas retas são paralelas, eu posso partir do princípio que o coeficiente angular delas é o quê? É igual. A gente vai seguir esse princípio aqui. Então, gente, vou pegar a reta R, que é essa reta que está aqui. E vou desenvolver essa continha. Como é que eu vou desenvolver isso? Ó, fica menos y igual a menos 5x menos 1. Eu, primeiramente, vou colocar essa equação na forma reduzida. Quando eu colocar na forma reduzida, o valor que acompanhar o x é o valor do coeficiente angular. Ó. Então, fica y igual a 5x mais 1. Esse cara que está acompanhando o x aqui, ele é o coeficiente angular de R, que essa reta aqui é a reta R. E nesse caso, quanto que é? É 5. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa ideia aqui inicial? Ou não? Professor, Pois não? explica de novo. Explico. Vamos lá. Olha só, vamos entender o problema. O que você quer calcular é uma equação de reta que passa por esse ponto aqui, que é o ponto 3 e 1, e é paralela a essa reta aqui, que é o 5x menos y mais 1. Então, eu sei que a reta R e a reta S são paralelas. Se duas retas são paralelas, você pode assumir, então, que o coeficiente angular delas é o quê? É igual. Então, qual foi o meu primeiro ato aqui? Eu peguei a reta R, foi dada aqui em cima, certo? E peguei e achei a forma reduzida dela. O que é achar a forma reduzida? É escrever o y em função do 5x e do 1. Ó. Peguei esse 5x, joguei para cá, ficou negativo. Peguei esse 1, joguei para cá, também ficou negativo. Multiplica tudo por menos 1 aqui, o y fica positivo. Essa aqui é a forma reduzida. Professor, Pois não? na forma reduzida, o y sempre tem que ser positivo? Sim, o y sim. O y sempre é positivo, correto.
bom? Na forma reduzida, assim, o y é sempre positivo. E se você tiver na forma reduzida, tal qual é o caso aqui, você consegue encontrar, então, de imediato, pessoal, quem é o coeficiente angular. Lembra que na forma reduzida, o coeficiente angular é quem acompanha o x, que nesse caso é 5. Tranquilo, pessoal? Aí, todo mundo? Beleza. O x sempre representa esse coeficiente, é o termo que está com x que representa, Daniel. Você coloca na forma reduzida e olha o número que acompanha o x, que nesse caso é o 5. Ele que é o coeficiente angular. Tá bom? Então, gente, ó, eu tenho o coeficiente angular. Como elas são paralelas, esse coeficiente angular de R ele vai ser igual ao coeficiente angular de S, já que elas são paralelas. Então, a gente consegue concluir de imediato que o coeficiente angular de S também é 5. Então, o que eu vou fazer agora? O coeficiente angular vale 5. O ponto dado, que foi o ponto A, ele vale 3 e 1. Moral da história aqui é simples agora. Ó. É só eu pegar e jogar na fórmula. Qual é a fórmula? Y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Esse cara aqui vai ser o x0 e esse cara aqui vai ser o y0. Então, fica assim, olha, y menos 1 igual a m, que é 5, aí fica x menos 3. Ó, y menos 1, que é o primeiro valor aqui, e aqui fica, no caso, x menos 3, que é o segundo valor. Então, essa continha fica assim, ó, fica 5x menos 15, distribuindo aqui. 5x menos 15. Logo, y vai ser igual a 5x menos 15 mais 1. Logo, o y nosso ele fica sendo 5x menos 14. E essa aqui, no caso, é a forma reduzida que a gente está querendo. Tudo bem, pessoal? Então, a equação da reta vai ser dada por essa expressão aqui. Y igual a 5x menos 14. Dá uma olhada se vocês conseguirem entender a lógica do problema, passo a passo. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Achei quem era o coeficiente angular, tá? da reta R. Como ela é paralela à reta S, os dois coeficientes angulares são iguais. Então, se aqui vale 5, o de S também vai valer 5. Aí eu peguei o ponto que foi dado, que foi o ponto 3 e 1, e substituí aqui na fórmula. E foi, né, processei a continha aí e consegui achar quem que era o valor, quem que era a equação pedida aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso, ou pode ir seguindo? Podemos? Bom, vamos lá. A próxima conta aqui, então, vai ser o seguinte, gente. Ó. Eu vou fazer com vocês... Deixa eu virar aqui. Eu vou fazer com vocês o exemplo 13. O exemplo R13 da página 62, que é bem interessante também. Vou explicar para vocês aqui, é bem interessante mesmo. Ele dá para a gente aqui um plano cartesiano e dá duas retas nesse plano cartesiano. Chamar isso aqui de x, chamar isso aqui de y. Então, o que acontece aqui, gente? A gente vai ter uma primeira reta aqui passando pelo ponto menos 1 e pelo ponto 2. Temos, então, essa reta aqui. Essa é a reta R. Depois a gente vai ter uma reta S passando pelo ponto 2 e 4. Infelizmente, eu acabei usando uma escala aqui que ficou ruim. O 4 está aqui em cima. Então, vai passar por esse ponto aqui. Esse pontinho aqui
ele vai ser o ponto 2 do x e 4 do y. E aqui você acaba tendo um ângulo reto. Essa aqui é a figurinha que está no livro, tá? Ó, essa reta preta aqui vai ser a reta S. Então, a reta vermelha é a reta R, que passa pelo ponto menos 1 do y e 2 aqui do x. E a reta S, ela passa nesse ponto que eu não sei quem que é, mas também não vai interessar para a gente. E passa pelo 2 e 4 aqui. Eu tenho um ponto definido. Beleza, vamos entender agora o problema. Ele fala assim, ó, determine a equação da reta S representada no plano, no gráfico ao lado. Então, ele pergunta para a gente quem quer a equação de S. Professor, Oi? por que você afirmou que ele tem 90 graus? Tá no desenho. O desenho traz isso aí para a gente, tá bom? Tranquilo, gente. Então, ele pergunta para a gente quem que é a equação da reta S. Eu vou explicar para vocês como é que faz. Se você olhar a reta R e a reta S, pessoal, elas se enquadram em qual quesito que eu passei para vocês? Que tipo de reta que elas são? O ângulo entre elas é um ângulo o quê? Um ângulo reto, não é isso? Exatamente, são perpendiculares. Se são perpendiculares, isso é muito importante, ó. Se elas são perpendiculares, é porque o coeficiente angular de R vai ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular de S. É a propriedade que existe que eu passei para vocês anteriormente. Que é equivalente a você dizer que o coeficiente angular de R multiplicado pelo coeficiente angular de S é igual a menos 1. Isso é uma propriedade que a gente vai utilizar nesse caso aqui. Beleza, então se eu souber quem é o coeficiente angular de R, eu consigo achar o coeficiente angular de S. Perfeito, por essa fórmula aqui. Outra coisa, eu sei que um ponto da reta S é quem? É 2 e 4. É o 2 e o 4 aqui. Então, pessoal, qual vai ser meu foco aqui? Como a reta R tem dois pontos definidos, que é esse ponto aqui e esse aqui, eu vou achar quem é o coeficiente angular de R, a partir dele eu consigo achar o de S, depois então eu pego e consigo achar quem é a equação da reta S. Então, vamos passo a passo. Ó. Esse pontinho aqui, como ele está sobre o eixo Y, significa que o x dele vale 0. Então, ele é o ponto 0 do x e menos 1 do y. Esse outro pontinho aqui, ó, como ele está sobre o eixo x, quer dizer então que o x vale 2 e o y vale 0. 2 e 0, então. Então, gente, ó, a primeira coisa que eu vou calcular com vocês aqui é o coeficiente angular de R. De R. Então, olha como é que eu faço. O coeficiente angular de R vai ser... Tem uma fórmula que eu já passei para vocês em aulas anteriores. É o y2 menos o y1 sobre x2 menos x1. E nesse caso aqui, eu tenho os dois pontos que são definidos. Percebam só que a reta R ela passa pelo ponto 0 e menos 1 e pelo ponto 2 e 0. Tranquilo, pessoal? Agora eu posso pegar e processar isso para conseguir achar o MR. Ó, o MR vai ser o seguinte. Eu posso chamar esse cara aqui de x0, desculpa, de x1. Consequentemente, esse aqui vai ser o y1. Esse aqui de x2 e esse aqui fica sendo o y2, então. Deixa eu fazer um número decente aqui. Então, pessoal, é só pegar agora e substituir que eu consigo achar quem é o coeficiente angular de R. Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Fica assim, olha, y2 é 0, o y1 é menos 1, então fica menos 1, sobre o x2, que é 2, e o x1, que é 0. Perceberam aqui, ó? y2 menos y1, x2, que é 2, menos o x1, que é 0. A partir daqui, eu vou conseguir achar o coeficiente angular de R. Vai ser a primeira coisa.
Então, fica, menos com menos fica 1 positivo, tá? Sobre 2. Vamos lembrar, então, pessoal, que não me interessa o coeficiente angular de R. Eu preciso do coeficiente angular de quem? De S. Porque a pergunta aqui é achar a equação da reta S. Essa parte vai ser bem interessante. Eu sei que o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S é igual a menos 1, que é a propriedade. Esse valor foi dado para a gente, ele vale meio. Então, aqui vai ficar assim, fica meio, que eu acabei de calcular, vezes ms igual a menos 1. Logo, ms é igual, joga para cá, fica menos 2. Tranquilo aí, de boa? Isso aqui é a primeira vez que eu faço, pessoal. Do coeficiente angular de R, eu consigo achar o coeficiente angular de S. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Posso sim, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui foi olhando o gráfico. Olhando o gráfico aqui, eu percebi que a reta R, ela passa no ponto 0 e menos 1, e também no ponto 2 e 0. Então, se eu tenho 2 pontos, eu consigo achar quem é o coeficiente angular dela, a partir dessa fórmula aqui. y2 menos y1, x2 menos x1, da reta R. Aí eu substituí, fica 0 menos menos 1, 2 menos 0. Eu coloquei aqui embaixo. Processei a conta, menos com menos mais, 2 menos 0 é 2, deu 1 meio. Ok, gente. Aí depois eu vim para cá. Eu sei que se eu pegar e multiplicar os dois coeficientes angulares, tem que dar menos 1, porque as retas são perpendiculares. Sempre que as retas forem perpendiculares, se eu multiplicar os dois, tem que dar menos 1. Esse MR aqui vai dar, no caso, meio, que a gente acabou de calcular. O MS aqui, eu preciso dele, porque a reta que eu quero calcular vai ser uma reta S, que é perpendicular a R. Aí isso aqui é uma fórmula, essa expressão aqui. Substituindo aqui, eu consigo pegar e multiplicar invertido, ó, deu menos 2 aqui. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso? Agora, eu consigo achar quem que é a equação da reta. Por quê? Eu sei que a equação da reta é dada por essa fórmula aqui. Eu tenho o MS? Tenho. Eu acabei de calcular aqui. Ó. O MS é esse número aqui. Ele que vai vir aqui. Eu tenho o x0? Tenho o x0 e o y0, porque foi dado um ponto para a gente. O ponto que foi dado para a gente é esse ponto que está aqui. Ó. Se você observar o desenho, aqui, esse pontinho aqui da reta S vale 2 do x, certo? E vale 4 aqui do y. Então, tem o ponto 2 e 4 aqui. Ele que eu vou colocar aqui, ó, para a gente conseguir achar a equação. Moral da história. Esse cara aqui é o x0, esse cara aqui é o y0. É só pegar e substituir, então, gente. Ó, y menos 4 igual o nosso m, que é menos 2. Aí fica x menos 2 aqui. Vou processar isso aqui que a gente consegue finalizar. Ó. Fica y menos 4 igual menos 2x, menos 2 com menos 2 dá 4 positivo. Tá? Tudo bem? Distribuir aqui. Agora é só pegar e passar isso aqui para o segundo membro. Fica menos 2x mais 4 de novo. 4 e 4, 8. Termina aqui, pessoal. Eu queria que vocês dessem uma olhada, perguntassem se fosse o caso. Sei que isso aqui não é trivial. Alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa, talvez? Vai acabar a aula daqui a 3 minutos. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Como o Daniel já falou aí, está correto, a aula vai terminar daqui a 3 minutos. Eu vou encerrar agora. Vou dar um tempo de 5 minutos para poder
tomar água, ao banheiro, depois a gente pega e retorna. Então, são 10h37, eu vou retornar às 10h42, tá bom? 10h42 a gente pega e retorna. Até daqui a pouquinho.